Boa noite. A Organização das Nações Unidas instituiu em 1998 o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo, assegurar melhores condições em todas as áreas, inclusive no acesso ao mercado de trabalho. O emprego das pessoas com deficiência no Brasil está amparado pela Lei 8.213 de 1991. As empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a reservarem vagas para pessoas com deficiência. A proporção varia de acordo com o número de empregados. Mas nem todas cumprem a lei. Algumas empresas apontam a baixa escolaridade e a falta de qualificação profissional como as principais causas da não contratação. Para entidades de proteção aos direitos das pessoas com deficiência, isso é apenas um pretexto para a exclusão. O Opinião Pernambuco de hoje discute essa questão e, para falar sobre o tema, convidamos Melícia Carvalho Mezel, procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Antônio Muniz da Silva, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Leonardo Antônio, presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Igaraçu. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 21267958. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda também, Melícia, para o nosso programa. Hoje é o dia 3 de dezembro, considerado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas a gente ouve falar muito pouco sobre essa data. Tem efemérides, tem datas comemorativas que são tão decantadas e, de repente, uma data tão importante como essa passa praticamente em branco. Por quê? Por que isso acontece, Muniz? Veja, isso acontece, aliás, em primeiro lugar, boa noite, aos telespectadores e telespectadoras. Isso acontece devido ainda à situação de invisibilidade das pessoas com deficiência no Brasil. Embora nós tenhamos toda uma legislação favorável, mas a verdade é que os governos, nas 3 esferas, nos 3 níveis, e a população em geral ainda não conhece, de fato, o potencial ou a potencialidade das pessoas com deficiência. A cultura é ainda da limitação e não da potencialidade. Então, mas hoje eu devo dizer, por uma questão de justiça, Valdir, que a Câmara de Vereadores hoje pela manhã fez uma homenagem às pessoas com deficiência, inclusive homenageou até o próprio CONED, fez homenagem também a outras personalidades, e eles instituíram esse dia como o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, ao menos aqui no Recife, nós, a partir deste ano, vamos ter, a cada ano, uma lembrança do Poder Legislativo, o que já é alguma coisa, É preciso, eu venho de uma luta aí já de muito tempo, e é na base eu aprendi a ter paciência histórica para que a gente possa realmente conseguir atingir os nossos direitos. Isso é um dado de realidade. Então passa a ser um dia internacional e também um dia municipal aqui para o Recife. A partir desse ano. Leonardo, o Muniz ele falou aí de invisibilidade. Isso seria por culpa, se bem que essa palavra é uma palavra meio pesada, mas a falta de políticas públicas nessa linha, ou é a própria sociedade que tem o que vê a questão das pessoas com deficiência com um certo preconceito? O que é que acontece que faz com que a gente tenha essa percepção de invisibilidade? O que acontece muitas vezes as pessoas olham as pessoas com deficiência com um olhar diferente, um olhar de preconceito, um olhar diferente. Eu acho que é uma barreira muito grande que a gente enfrenta com a sociedade. Olhar a pessoa com deficiência com pena, olhar a pessoa com deficiência como que ele não é capaz de fazer as coisas. Está tão tal aí que o mercado de trabalho está aberto para as pessoas com deficiência. A maior dificuldade também é as pessoas com deficiência preparadas para o mercado de trabalho. Mas a luta é grande, a gente está aí nos avanços. Verdade. Doutora Melícia, a lei ela é de 1991, não é isso? Então são 22 anos. 24 anos. 24 anos. Ou seja, 24 anos
E essa lei, ela é devidamente fiscalizada ou ela, de certa forma, deixa as empresas numa posição confortável? Ou seja, ela possibilita de alguma forma que a infração ou que o não respeito ele prevaleça? Valdir, olha, falando primeiramente do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente lamenta que ainda precise existir um dia ou uma lei para verdade. que as pessoas com deficiência sejam tratadas com a mesma igualdade de condições, com respeito, com consideração. E não apenas como a lei de as demais cotas, pessoas, né? E não apenas a lei de cotas que a gente vai falar. Exatamente. A lei de cotas é uma lei que é de 1991, ou seja, tem 24 anos, e o que eu lhe digo é que nessas 2 décadas e meia, a gente não tem visto um progresso muito grande. As empresas continuam só contratando as pessoas com deficiência, ou quando são fiscalizadas, e aí, estando a cota sem estar cumprida, ela é autuada e multada, ou quando ela é investigada pelo Ministério Público e temos que entrar com ação para que ela cumpra a cota. E não é fácil. Às vezes, ainda em juízo, a lei vem com todas aquelas justificativas e a gente tem feito um trabalho hercúleo para convencer os juízes a não aceitar, porque todas aquelas justificativas são claramente falsas, são insustentáveis e a gente derruba com números com muita tranquilidade, mas o panorama é este, né? Esse ano nós tivemos em julho a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai entrar em vigor em 2 de janeiro de 2016. Então, é uma lei completíssima que assegura à pessoa com deficiência o exercício pleno da cidadania, o acesso à cultura, à educação, ao mercado de trabalho, atendimento prioritário, criminaliza condutas que sejam preconceituosas, como tratar com discriminação, como negar vaga de emprego. Mas eu sequer tenho ouvido falar do Estatuto, que está aí há poucos dias de entrar em vigor, há menos de um mês. Mas a gente está no caminho certo. Esse é um momento para se debater, para se alertar, para chamar a sociedade para a causa, uma causa de todos. Não podemos esperar. O poder público, ele tem uma função que é primordial, porque é dever do poder público, assegurar educação, saúde, eliminar as barreiras, porque hoje eu usei uma frase que eu disse, a maior deficiência, as maiores deficiências são o preconceito, o desrespeito e realmente a insensibilidade. Né? Muniz, a lei ela estabelece que é obrigatório quando a empresa tem a partir de 100 funcionários. Isso. Ou seja, o ideal, o bom senso seria que, independente da quantidade, as pessoas considerassem a importância dessa contratação. Mas ainda assim, algumas pessoas tentam burlar a lei, como foi colocado agora pela própria doutora Melícia. O que é que acontece, né, em nosso país que permite essa burla a uma lei, se é lei? Veja, Valdir, a questão começa, a grande falha, no meu modo de entender, está na área governamental, né? No governo federal. Eu costumo dizer, por onde eu ando, que a pior política que existe, a pior política pública que existe para a pessoa com deficiência, se é que a gente pode chamar a política de trabalho como uma política pública para a pessoa com deficiência, é exatamente essa, né? A da inserção da pessoa com deficiência, da formação profissional. Praticamente nós não temos, ao nível do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Mudou recentemente, eu não sei se continua esse nome do Ministério. Trabalho e da Previdência. Trabalho e da Previdência, obrigado, né? Porque mudou recentemente. Foi. Então, no Ministério do Trabalho e da Previdência, você não encontra lá, ou se tiver, eu não consegui ver, uma caixinha com uma estrutura para a questão da pessoa com deficiência. E aí, dessa falta de uma política pública, aí decorrem todas as questões. A gente sabe, e a doutora pode me corrigir aqui, se eu estiver equivocado nos dados, mas a gente sabe que existe hoje no Brasil 600 mil vagas para pessoas com deficiência. Mas o Sistema S e as empresas afirmam que essas vagas não podem ser preenchidas porque não tem capacitação. Tem quantas vagas preenchidas desse total? Não é? Não saberia. São números muito pequenos, porque realmente só são preenchidas quando há essa demanda.
ou uma fiscalização, ou uma ação. Então, são números muito aquém do que é disponibilizado. Não chega a 50%. Não, de jeito de nenhum. forma alguma, amigo. Na verdade, nenhuma. Valdir, o que Muniz, Lá as embaixo. empresas alegam? Elas alegam que não existem pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Então, você cai por terra esse argumento porque você vai à Secretaria Estadual, onde a agência Cine, que é o Sistema Público de Emprego, está inserida, existe cadastro de pessoas com deficiência, Sim. pessoas com nível superior, pessoas com cursos técnicos. O segundo argumento dessas empresas é: tais pessoas recebem um benefício de prestação continuada, que chama de BPC, aquele benefício de assistência, né? Então, essas pessoas não querem ingressar no mercado de trabalho porque para elas não é uma vantagem, já que ela recebe o benefício. E aí, por isso, algumas empresas oferecem aquelas vagas. Não é que existam subtrabalhos, né? Todos os trabalhos são importantes, mas eles vagas, oferecem as vagas mais, justamente né? daquelas, digamos assim, funções para as quais não exigem qualificação, Nível fundamental, mas né? quando o deficiente Serviços chega gerais. para a Serviços entrevista, gerais. e curiosamente, contraditoriamente, quando o candidato chega para a entrevista para aquela vaga, mesmo sendo uma função simples, eles colocam uma série de dificuldades se o Corretamente. candidato não consegue preencher a Isso. vaga. E Né? eu sinto Uma também, coisa importante que eu quero destacar é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai derrubar esse segundo argumento do BPC. Por quê? Antes, se uma pessoa com deficiência ingressava no mercado de trabalho, esse benefício ele ficava suspenso. Então, ficava aquela conversa, não, a pessoa com deficiência não quer porque já recebe o benefício, vai trocar 6 por meia dúzia, então não é interessante. Mas com a lei brasileira de inclusão, uma pessoa com deficiência moderada ou grave que ingresse no mercado de trabalho, o BPC fica suspenso, mas ela vai receber o auxílio inclusão. Inclusão, isso. Justamente para que ela possa se capacitar, para que ela possa ter acesso a artefatos tecnológicos que permitam a locomoção dela, casa, trabalho, a qualificação. Então, esse argumento vai cair por terra. Mas o que eu lhe digo com certeza é: existem sim pessoas com deficiência qualificada, basta ir atrás dos cadastros públicos que tem nos órgãos públicos, nas secretarias municipais, estaduais, nas instituições, nas ONGs que cuidam dessas pessoas com deficiência, não é? E o que é falta de vontade mesmo das empresas. A gente ainda vai tocar um pouco mais na tecla da qualificação, mas eu queria ouvir também o Leonardo. Leonardo, você tem relatos de testemunho de pessoas que vivenciaram na pele essa situação da exclusão, da dificuldade do acesso por terem a deficiência? nas empresas, Sim. já que eu sou presidente da associação, as pessoas com deficiência lá de Igaraçu, né, as empresas já ligam para mim, para a minha pessoa. Leonardo, a gente tem vaga para pessoa com deficiência aqui, tá? Aí tá certo. Aí eu posso ir lá conversar com vocês pessoalmente, aí eu vou lá Agora, conversar ele com tem eles. que andar, né? Aí quando chega lá e começa, ele é cadeirante, a deficiência leve, o que ele quer é uma deficiência leve. Não tem deficiência E tem leve. balança, né? Entendeu como é que é? Aí o que acontece? Aí começa a colocar obstáculos. Aí quando chega, aí o Ministério Público começa a botar pressão, né? Para ter aquela cota até o final do ano, correto? Aí ele, no final do prazo, ele coloca aquela pessoa para trabalhar. Aí leva para o Ministério, leva para... Depois tira aquela pessoa. Ah, mas eu quero alertar, Valdir, já Certo? deixar bem Que claro, acontece muito isso. que as que empresas aconteceu. não podem fazer isso. Porque Viu? uma vaga destinada à pessoa com deficiência, muitas faziam isso. Sabia que vinha a fiscalização, Isso. aí preenchiam as Preenche vagas, quando a corretamente. fiscalização vai embora, dispensa. A lei proíbe isso. Para dispensar uma pessoa com deficiência, a empresa precisa já ter contratado Outra pessoa. com deficiência para aquela vaga. Aí acontece muito isso. O que eles fazem? Quando acabou a fiscalização, ele... Eles ainda continuam fazendo Entendeu? isso, né, doutora? Às vezes ainda dentro do Infelizmente. probatório. Aí ele começa a colocar outras pessoas. Aí quando chega a fiscalização, chega a pressão novamente, ele começa a ligar para a minha pessoa, começa a procurar entidade, procurar pessoas com deficiência. Aquelas pessoas que estão trabalhando no mercado de trabalho, manda ele procurar um amigo só para passar 2, 3 meses. Veja, Valdir, lá na Associação Pernambucana de Cegos, onde eu sou vice-presidente, as empresas ligam para lá e pedem que a gente mande pessoas com deficiência visual. Eu vou resumir. Né? É o cego que vê, o Isso. surdo que ouve e o com deficiência Cadeirante motora que corre, que é quase um atleta. Já me pediram pessoas cegas para ler bula de remédio. Onde é que tem essa pessoa? Né? Sério mesmo? Sério, seríssimo, entendeu? Temos os dados lá.
O recurso humano a gente mandou a pessoa cega. Claro, é o nosso público com o qual nós trabalhamos. Nós somos entidade de defesa de direitos, né? Mandamos a pessoa, aí ela liga o recurso humano da empresa para nós. O senhor mandou uma pessoa cega, doutor. Como é que a senhora queria? Não, é porque a gente aqui quer que ele veja, quer que ele enxergue, é para trabalhar detectando, lendo as bulas de remédio. Como? Não tem ninguém na gradação da baixa visão, não tem Eles quem querem leia muitas pessoas com de deficiência remédio. muito leve. É feito como o Mondi falou. Existe balança lá? Não Não tem balança. É possível mensurar, você identificar o que seria, doutora? A lei, ela deixa em aberto essa questão do que seja a deficiência leve ou a deficiência mais aguda? Na verdade, assim, a Ela é gente muito clara, né, compreende, doutora? a lei fala em pessoa com deficiência, seja física, mental, intelectual, existe o decreto que diz o que é cada deficiência. A gente 5296. compreende que, de fato, de acordo com a atividade de uma determinada empresa, é claro que ela vai procurar alguém que possa desempenhar aquela função. Então, se é para ler uma bula, não pode ser um cego. No Então, é caso, um natural físico. que Pois ela é. diga, não pode ser um cego, procure uma outra pessoa, uma pessoa que seja surda, uma pessoa que tenha uma outra deficiência, porque, de fato, tem que ser compatível com a função. Agora, o que a lei não pode fazer é ficar sempre procurando as coisas que são incompatíveis para depois se utilizar como justificativa para dizer, eu fui à PEC, eu Não fui encontrei. No caso, a empresa, A Associação de Deficientes de Associação de Igaraçu. Igaraçu, mas não encontrei ninguém, ninguém estava disponível. Por quê? Porque ela própria já vai com os pré-requisitos e realmente não consegue. O terceiro, Valdir, eu estava pensando exatamente isso. O terceiro obstáculo ela mesma impõe. Ela quer contratar uma pessoa com deficiência, mas o ambiente de trabalho é completamente inacessível para aquela pessoa. Então, acaba que o trabalho não consegue ser desempenhado, ou então se torna tão sofrido o desempenho daquele trabalho que realmente as pessoas com deficiência acabam saindo daquela empresa. Isso seria assédio moral? Olha, Vamos fazer o seguinte, a gente sim. deixa para responder essa questão no próximo bloco, né? A gente vai Tá para o intervalo. certo. Lembrando que você pode participar do programa enviando sua pergunta ou a sua opinião para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo telefone 2126-7958. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Trabalho e Emprego de Pessoas com Deficiência. Bem, a doutora Melícia respondia no bloco anterior sobre a questão da rejeição que acontece por parte de algumas empresas. E a gente colocou a questão de se determinadas condições que são impostas, elas poderiam ser caracterizadas como assédio moral. Podem, seguramente. Uma empresa que diz, eu tenho que preencher a cota, vou preencher. E teve um caso prático. A gente estava em Brasília, numa coordenadora discutindo essas questões, e teve uma empresa, a colega não mencionou o nome, que disse assim, eu tenho que contratar? Eu contrato. São quantos? Exemplo, 10. Ela disse, tudo bem, contrata, agora pode ficar em casa. Ou seja, é como se tivesse muitos casos cumprindo assim. à força a lei, é como se não tivesse diante de um trabalhador com potência, com capacidade para desempenhar a função. É um Aldir me perguntou, desrespeito, isso é assédio moral? Claro que é assédio moral, porque isso constrange o trabalhador, isso humilha, isso baixa a autoestima dele, ou seja, fragiliza, em contraponto à contratação, eu não dou nenhuma atividade. Então, o trabalho que é um meio de dignificar, Tem coisa pior do que a de pessoa tornar tá importante sem aquela pessoa no atividade. seu meio, ele ao mesmo tempo é um local de constrangimento e humilhação. Verdade. Nós temos aqui algumas perguntas, obviamente algumas devem ser mais dirigidas para a doutora Melícia, outras vocês podem também dar a opinião sobre. O Rogério Souza, da Tamarineira, diz, sou portador de deficiência e gostaria de Ele é saber pessoa dos com convidados... deficiência, né? Vamos corrigir, né? O termo correto Eu sei, é pessoa com pessoa com deficiência. deficiência. Gostaria de saber dos convidados se existe alguma regra especial quanto à formalização do contrato de trabalho do portador de deficiência. Como é o nome dele? Ele é Rogério Souza. Rogério Souza, em primeiro lugar, você é uma pessoa com deficiência, porque a ONU, inclusive, tirou essa expressão portadora, porque não é um Tá na peso, não é um Constituição fardo, agora, né? não é algo que você carrega, é uma característica. Na verdade, Valdir,
eu friso bem. A deficiência não é um elemento da pessoa. De repente, é um obstáculo, é uma barreira que não foi retirada. Isso. E aí, dificulta, eventualmente, uma característica que a pessoa tenha. Em segundo lugar, o contrato da pessoa com deficiência é igual ao contrato dos demais trabalhadores, com os mesmos direitos, com as mesmas garantias. No geral, Leonardo, a faixa salarial das pessoas com deficiência, ela está no mesmo nível das pessoas que não apresentam essa deficiência ou há discriminação inclusive nisso aí? É aquilo que a gente sempre está debatendo, discutindo e falando, né? As pessoas com deficiência muitas vezes não estão preparadas para o mercado de trabalho, como existe o BPC, né? Feito ela já falou, trocar o certo pelo duvidoso, né? Aí Não está preparada por falta de uma habilidade física, porque muitas biológica, vezes anatômica, a família... ou isso estaria ligado à formação, ou simplesmente isso é utilizado como pretexto, né? Então, são vários ângulos para a gente Porque o que acontece, interpretar uma mesma família, questão. a família muitas vezes, aquela pessoa, ela faz o quê? Cria uma família, tem seu filho, espera seu filho nascer com normal, certo? Para chegar na pergunta, para ficar normal seu filho. Quando mais espera, seu filho nasce com uma deficiência, não é? Você não espera seu filho nascer com uma deficiência, tá certo? Aí eu acho que tinha que ter os pais ser acompanhados. É uma questão estrutural. Entendeu? Valdir. Aí a família já começa a olhar ele com a deficiência, né? Aí começa a criar dentro da sua própria casa o preconceito, né? Mas... Aí quando começa a crescer aquela pessoa para o mercado de trabalho, a família não leva para o colégio, não leva para a rua. Sabe o que é, Leandro? Eu não digo que seja preconceito, é um sistema de proteção. Isso, A família que muitas tem uma vezes. criança com, por exemplo, com deficiência, às vezes não leva para a escola, por quê? Porque aquela escola não é inclusiva. Tem escola que não aceita a pessoa com Exatamente. deficiência. Tem escola que quer Inclusive repassar para a pública. família o custo para manter aquela Inclusive pessoa com está o maior deficiência. problema agora por Tá. conta da lei, né, que obriga as escolas Obriga particulares tanto Nova lei, públicas isso. quanto E a privadas. CONFEN entrou com a DIN particular. Em Igaraçu, para né? Em Igaraçu eu fiz evitar isso. a gente falei com o prefeito para a gente todas as obras já é lei para tudo que fizer com acessibilidade, Claro. né? E isso a gente está fazendo lá, né? Escola, E é obrigação, viu, Leandro? toda a área pública a gente está fazendo, Leonardo, não é? Desculpa. tá certo? Valdir, dentro da pergunta que você fez para o Leonardo, me permita, o problema crucial é que as empresas olham para a pessoa com deficiência e, primeiro, com aquele olhar preconceituoso de incapaz. Não é? Ela não quer aceitar. Bom, mas já que tem que aceitar, eu vou te dar a função menor da Isso. empresa. Então, quem é que ganha um salário mínimo do benefício, não é? E recebe uma oferta para ganhar Recebeu menos menos. do que o salário mínimo? Tudo bem, tem os benefícios, mas para ganhar um pouquinho menos, não é? Para ir para o trabalho, a pessoa com deficiência que rejeita esse trabalho tem toda a razão. Agora, tem gente com capacidade, professores, Isso. advogados, Correto. médicos. Claro. Que empresas eu que vi chamam? aqui Não que chamam. nessa relação de perguntas que a gente recebeu, tem uma do João Alves do IPSEP, que ele diz, né, o meu filho tem deficiência motora e atualmente está empregado. A gente percebe que existe diferença do salário dele para o dos demais colegas que não verdade. têm deficiência. E é Gostaria de verdade. saber se isso é legal ou está em desacordo com a lei. Tá O que desacordo. devo fazer? Isso não é Desacordo. legal, isso é discriminação. E aí, moral Corretamente. também. Se ele exerce a mesma função que outras pessoas, ele tem que receber o igual. mesmo salário, as mesmas vantagens, os mesmos Exatamente. benefícios Cadê a igualdade, que essas né? pessoas. Cadê a igualdade Então, no se não está momento? recebendo, tem que ir primeiro à empresa. Se a empresa não resolver, vai ao sindicato, porque às vezes o sindicato pode resolver administrativamente. Se não resolve, ingressa com ação. Isso aí é ilegal. Eu tenho um exemplo em casa, minha família, minha esposa, né, trabalhou até pouco tempo na empresa, entendeu? E ganhava menos. E ela é cega. Daí ganhava menos, certamente pela Isso deficiência é dela. revoltante. Outra pergunta do José Wilton do Curado. Sou deficiente e trabalho em uma pequena empresa. Gostaria de saber se, como trabalhador com deficiência, tenho direito à jornada especial. Bem, a lei não assegura esse benefício, não é? Até porque se a gente também está lutando por um contexto de igualdade, diz, Isso. olha, o deficiente tem que ser tratado com a mesma igualdade que os demais trabalhadores, receber os mesmos benefícios, as mesmas vantagens. Então, em princípio, não há uma previsão legal de que ele tenha uma jornada reduzida, a não ser que
ele tem necessidade de fazer algum acompanhamento ou um tratamento complementar. Alguns níveis de deficiência teriam mais dificuldade para esse acesso. Por exemplo, as pessoas que têm alguma deficiência mental, Sim. né, têm algum déficit mental, né, confirmado, né, pela psiquiatria. Essas pessoas, elas teriam o direito ao acesso tal qual as pessoas que sejam cadeirantes ou que sejam surdas ou que sejam cegas. Sim. A lei fala claramente, deficiência física, mental, intelectual. Então, o direito à reserva de vagas também contempla essas pessoas. Na prática, Mas isso... na prática a gente sabe São que os as mais empresas discriminados. realmente têm mais resistências porque elas alegam que elas precisariam ter, digamos, uma assistência a mais, um acompanhamento a mais, e as empresas não dispõem dessa estrutura. E algumas atividades, digamos, seriam mais difíceis de serem exercidas por essa pessoa do que uma pessoa com uma deficiência motora, por exemplo. O teste psicológico, como ele seria analisado dentro dessa questão que a gente está trazendo hoje para o programa? A empresa que ela aplica um teste psicológico para medir a capacidade mental do isso aí tem que ser feito por uma equipe trabalhador. multidisciplinar, que é quem vai verificar as características daquela pessoa, se estão dentro do decreto, qual é o tipo de deficiência. Isso é uma equipe médica, uma Porque equipe normalmente multiprofissional. quando se constata que existe um déficit, essa pessoa ela é reprovada porque não atingiu. Ela poderia, numa situação como essa, ela reivindicar o ingresso pela lei de cotas? É isso que eu estou dizendo. Realmente isso vai depender da função, das habilidades e também das dificuldades, enfim. Uma equipe multiprofissional vai determinar se aquela deficiência ali impede o exercício daquela função ou não. Então, esse exame admissional é quem vai dar, digamos assim, um laudo técnico, não é uma coisa do achismo. A empresa dizer, eu acho que aquela pessoa não pode exercer porque ela me parece com uma debilidade mental, não é isso, não tem achismo. Exato. Existe um decreto, existem lá as características, existem lá as condições que têm que ser atendidas, isso é avaliado por uma equipe multiprofissional e há um laudo técnico. E o decreto é muito claro nesse aspecto. Né, doutor? Ele é bem descritivo. A Rosiane Gonçalves de Piedade, na opinião dos convidados, o empregado com deficiência contratado por empresa terceirizada possui estabilidade no emprego ou ele pode ser dispensado sem justa causa? Não há uma segurança no emprego para a pessoa com deficiência, a não ser aquela que eu já mencionei. A empresa, para dispensá-lo, tem que contratar outra pessoa, ter contratado já outra pessoa com deficiência, mas a simples contratação na reserva de vagas não garante uma estabilidade. Leonardo, é possível identificar preconceito no próprio ambiente de trabalho? Ou seja, além da resistência para o ingresso por parte dos empregadores, é comum as pessoas com deficiência sentirem esse preconceito no próprio ambiente mesmo, com os colegas? Pode acontecer, porque assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa com deficiência, ela entra no mercado de trabalho, eu acho que a pessoa, o patrão, né, a psicóloga, né, converse com os amigos, né, para não olhar ele com a diferença, tem que olhar ele com a capacidade de todos. Como já foi dito, tem coisas que o deficiente está no mercado de trabalho quer ter vantagem, né, como foi falado, né, e tem coisas que ele quer, como você fala assim, quer perder a desvantagem, né. Acho que a igualdade tem que existir, né. Aí o que acontece, o mesmo direito de um é deles, só que existe também um preconceito, muitas vezes. A gente está apresentando muito problema. Fala depois, então, eu trago a minha pergunta. Eu penso que o preconceito, o maior preconceito não é nem entre os empregados. O maior preconceito está no empregador, às vezes até no próprio gerente, no supervisor, mas no meio dos empregados eles assimilam com mais facilidade, assim, sabe? Mesmo sem uma... Porque o ideal era que houvesse uma sensibilização, uma preparação. Porque você tem... É uma coisa que a gente precisa falar nas sugestões de convívio com as pessoas com deficiência. Nós somos uma diversidade. Você tem a pessoa cega, a pessoa com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, e cada um tem suas especificidades que a população não conhece, infelizmente. Né? Como você vai tratar com uma pessoa cega? Como você vai tratar com uma pessoa que usa cadeira de rodas? E daí por diante. E existe todo... E aí falta esse preparo, né?
para as empresas e para os funcionários. E Sim. daí desse desconhecimento, advém o preconceito. Porque o preconceito não é pela maldade das pessoas, não. É pelo desconhecimento, principalmente. Tem uma pergunta aqui do Jair dos Santos, da Imbiribeira. Diz: gostaria de saber dos convidados se há algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada como aprendiz. Não, Ao contrário. de jeito nenhum. Né? Inclusive, a gente tem sempre uma sugestão, porque tem empresas que dizem, eu adotei uma série de providências e aí não consegui cumprir a cota, e aí, tanto para a questão da deficiência como para a questão da aprendizagem. Então, o que a gente diz? Faz um convênio com as empresas do Sistema S, cria cursos, capacite as pessoas e contrate, tanto na cota da pessoa com deficiência quanto na cota da aprendizagem. Mas, claro que uma pessoa com deficiência não há impedimento que ela seja contratada como aprendiz. Doutora Melissa, tem um detalhe. Agora é permitido, de 2011 para cá, é permitido a pessoa com deficiência acumular o BPC e o salário de aprendiz. Né? E não tem idade para a pessoa com deficiência aprendiz, para ser admitida como aprendiz. Exatamente. É um detalhe importante isso. Qual Avanço. tipo de multa que a empresa que descumpre essa lei ela é obrigada a pagar? Essa é uma pergunta. Outra, na prática, isso tem acontecido? Tem. O Ministério do Trabalho e da Previdência, ele periodicamente fiscaliza as empresas com relação ao cumprimento de cotas. As empresas que têm 100 ou mais empregados, elas têm que preencher de 2% a 5% de acordo com o número de trabalhadores, né, de vagas com pessoas com deficiência. Então, Uma empresa que tenha 1.000 empregados? Aí 5%, né? 5% também. Até aí, o que acontece? Se a fiscalização chega e a cota não está preenchida, ou parte da cota não está preenchida, a empresa é autuada, ou seja, é lavrado um auto de infração e ela paga multa. A multa não é pequena. Além disso, essa empresa ela pode ser objeto de uma investigação pelo Ministério Público e o Ministério Público chama a empresa administrativamente para ela cumprir a cota mediante a assinatura de um termo de compromisso. São nessas oportunidades que a empresa coloca essas justificativas, a gente desmistifica, dá prazos, enfim, tenta resolver a questão administrativamente. Se ela se mantém reticente e não cumpre, a gente ingressa com ação civil pública. Então, além daquela multa administrativa, ela ainda pode ser condenada numa coisa chamada dano moral coletivo, que é nesse programa, a gente, de certa forma, ficou batendo muito na questão do diagnóstico, mostrando o problema. Como podemos ser propositivos, né, no sentido de buscar soluções para esses gargalos? Leonardo, a gente já falou aqui também que a educação ela poderia ser um caminho. Na tua opinião, que tipo de contribuição a gente pode dar, a partir de um debate como esse, para melhorar a condição das pessoas com deficiência em relação ao mercado de trabalho? No caso, para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Né? Eu, como presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Igaraçu, existe os cursos lá, né? Aonde o rapaz ele tem essa preocupação e me procura, Leonardo, cadê as pessoas com deficiência? Existe também a cota, né? Nos cursos lá, existe a cota para a gente preparar as pessoas com deficiência. Né? Lá a gestão, o governo tem essa preocupação, né? De colocar as pessoas com deficiência para fazer os cursos. Né? Vários cursos, né? Como hoje existe aquela empresa, a Fiat, próximo de Igaraçu, aonde a próxima semana estou fazendo uma visita lá para conhecer a empresa através da acessibilidade. Mas só pessoas de Igaraçu não, de qualquer... Qualquer pessoa com Aí, deficiência. qual o contato para as pessoas procurarem esses cursos? Lá na Prefeitura de Igaraçu. Certo. Pela internet elas Não, no caso, qualquer coisa, é só ligar para a minha pessoa, a gente já encaminha. Qual o número? Passa todo 9126 2591. 9126 2591, Leonardo. Certo. Você, Muniz? Veja, eu tenho uma proposta, uma ideia assim um pouco mais globalizada, vamos assim dizer, né? Sei, gosto muito dessa palavra não, mas enfim. Seguinte, veja, doutora Melissa, já houve momentos aqui em Pernambuco, em algumas situações, e agora a gente parou um pouco, mas a DRT, através lá do Fernando Sampaio, que a senhora conhece muito bem, que é um guerreiro, um auditor fiscal, se puder dar pessoa uma com deficiência. aceleradazinha, que a gente está com um Certo. tempo bem curto. Mas a proposta, amigo, é que a gente pudesse voltar a fazer fórum
de discussão, envolvendo todos os órgãos, envolvendo educação, saúde, a Procuradoria, o Ministério Público do Trabalho, a DRT, enfim, sabe, todos os órgãos, junto com a SEAD, o CONED, os conselhos municipais, num amplo fórum, porque são tantos os gargalos, são tantas as dificuldades, que só com os entes ou os atores, né, de cada área a gente podia ir encontrando as saídas, as soluções. Um evento que fosse periódico, né? Eu acho que todos podemos colaborar, não é? Entendeu? A família, desde cedo, levando a sua criança com deficiência para a escola, exigindo que a escola cumpra o seu papel, tem que ter profissional habilitado para ensinar, para fazer assistência, não é? A pessoa, depois, a pessoa crescendo, enfim, seguir na escolaridade, ir atrás dos seus sonhos, se profissionalizar, se capacitar, porque ela chega e também ela pode exigir, ela diz, eu tenho um currículo, eu tenho a habilidade para essa vaga e lutar pela sua vaga. As entidades representativas estarem antenadas com os direitos, aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência que vai entrar em vigor no dia 2 de janeiro, que assegura prioridade absoluta no acesso à cultura, à educação. O poder público tem que fazer a inclusão efetiva por meio de quê? De acessibilidade, não é só acessibilidade calçadas, rampas, não. Acessibilidade na educação, acessibilidade na cultura, acessibilidade na saúde. E os empresários mudarem essa ideia mesquinha, pequena, começar a ver uma pessoa, independente de uma limitação que ela tenha, e analisá-la em igualdade de condições com os demais. Ok, então muito obrigado pela participação, obrigado a você também que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco fica por aqui e até o próximo programa.